E aqui no estúdio hoje, Ricardo Vargas tira dúvidas sobre saúde, nutrição, alimentação. Ricardo, o Nivaldo de Jacamim, no Pará, quer saber: é certo comer açaí todo dia? Isso pode causar problemas? Legal a pergunta chegar justo hoje. Eu cheguei do Pará ontem. Olha aí. Eu estava em Salinas fazendo palestra, né? E provei o açaí da maneira como eles comem, que é bem diferente do açaí que a gente come aqui. Até postei uma foto na rede social, de um lado assim, da tigela que eu coloquei a granola e do outro lado eu coloquei a farinha de tapioca e escrevi assim, ó, Sudeste, né, e Pará. Né, maneira diferente de comer. Mas é interessante que o açaí lá ele não é adoçado, então já tem uma vantagem em relação ao açaí que nós comemos aqui, porque ele é natural, realmente ele é natural. E aí ele pode ser consumido todos os dias sem problema nenhum. E é interessante que ele é uma fonte de carboidrato e óleo, né? E da maneira que eles comem, muitas vezes acompanhado ali por outro tipo de proteína ou até um pouco de carboidrato, não acaba sobrecarregando. Porque imagina que no Sudeste, se a gente fosse comer, por exemplo, um açaí que já foi adoçado com xarope de guaraná, né, que já foi colocado açúcar, então, para fazer, né, ele ficar doce, e aí você vai comer ainda com um monte de outras coisas doces, aqui acaba sobrando muito carboidrato, o índice glicêmico fica alto, né? Lá é diferente. Eu acho que lá não veria nenhum problema em eles comerem açaí todos os dias, não. Agora, o açaí do Sudeste, aí você já não recomenda. Pois é, tem que cuidar. O cara vai comer o açaí com leite condenado aí. O Vicente de Santana do Matos, no Rio Grande do Norte, diz que ultimamente está sentindo um vazio no estômago com uma certa gastura. Ele quer saber que alimentos ele deve comer para evitar esse desconforto. Olha, essa pergunta ela é bem interessante pela seguinte questão. Quando você sente o vazio no estômago, quer dizer que você já terminou o esvaziamento gástrico. E aí era um momento de você se sentir melhor, de você não ter nenhum tipo de problema. Por quê? Se você esvaziou o estômago, você não está liberando o ácido clorídrico nesse momento. Porque o ácido clorídrico ele é justamente liberado em virtude da presença do alimento na boca ou no estômago já, depois da deglutição. Agora, se você está tendo uma certa gastura depois do horário que você terminou o esvaziamento gástrico, você tem que investigar 3 causas, né? Você pode estar sofrendo de ansiedade, e a ansiedade aumenta a produção do ácido clorídrico. Você pode ter uma bactéria no estômago chamada de Helicobacter pylori, ou as pessoas chamam geralmente de H. pylori, né? Ela aumenta também a produção do ácido clorídrico. Ou você pode ter ainda um cálculo na vesícula que também pode aumentar essa produção de ácido. Porque depois do esvaziamento, é o momento que era para você estar tranquilo. Eu, por exemplo, estou com o estômago vazio. Eu almocei, ainda não comi e eu estou muito bem. E esse é o padrão de normalidade. Sem presença de alimento no estômago, não tem liberação de ácido, a não ser diante dessas 3 condições. E aí vale a pena uma investigação. Procurar um médico. A Emanuela Cruz, de São Luís do Maranhão, o que seria a alimentação mais apropriada para pessoas carentes de colágenos? Ok. Quando se fala de colágeno, nós estamos falando de uma proteína de baixo valor biológico. Então também não é melhor você ingerir o colágeno, mesmo numa versão hidrolisada, como sendo uma fonte de colágeno. É melhor que você tenha uma alimentação, né, rica em nutrientes, que seja uma alimentação que ofereça aí as proteínas que você precisa. Só que você precisa não só levar em consideração a questão da alimentação. Uma alimentação não é o problema do colágeno. Muitas vezes o problema do colágeno está relacionado a alguns fatores. Quais? Sono, porque a reconstrução do colágeno acontece enquanto você dorme. Vitamina C, porque melhora a produção do seu colágeno. Também a quantidade de oxidantes aí que você de repente ingere, que é muito pequena, né? A gente precisa ingerir esses antioxidantes, né? E aí nós temos uma produção de radicais livres no nosso corpo. E nós precisamos evitar esses radicais livres fazendo uso de antioxidantes. E aí não só a vitamina C, como a vitamina A e a vitamina E também entraria para poder cumprir essa função e a vitamina C ficar disponível para a formação do colágeno. Mas você precisa fazer atividade física, esse é um fator primordial. As pessoas fazem muito pouco exercício, aí você não gera estímulo para a produção do colágeno. Então, pessoas são sedentárias e querem ter uma pele bem firme. Não combina essas duas coisas. E no Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 70% da população era sedentária, alguns anos atrás. E eu tinha esperança, falei, vai melhorar, né? Porque a gente parece que vê mais pessoas caminhando, praticando atividade física. Aí saiu, há um ano e meio atrás, aí uma pesquisa do Conselho Regional de Medicina. Saiu de 70 para 80. Está piorando. Então, quer dizer, 80% da população tem dificuldade na formação do colágeno, mesmo seguindo todas as demais regras. Consumindo vitamina C, vitamina E, vitamina A, dormindo cedo, né? Se não tiver uma alimentação balanceada e não fizer exercício... Nada feito. Nada feito.